Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo da minha doce, triste, alegre história. Eu sei que algumas pessoas se perguntam por que Lidiane está expondo a vida dela, a vida da família, dessa forma na internet. Depois do meu último vídeo, que eu estava contando, né, a história de por que eu fui como eu fui ao calabouço, ou seja, presa aqui na Espanha. Aqui não, lá na Espanha, porque nesse momento estou em Berlim. Eh, eu parei para refletir: por que estou fazendo isso? Será que tem necessidade o que eu estou fazendo? Será que o que estou fazendo tem a ver com o meu ego ou tem a ver com um processo evolutivo? E pensei, busquei muito, escutei algumas opiniões relacionada a isso e cheguei a uma conclusão. Como vocês sabem, a maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu venho do evangelho, né? Seja que eu era evangélica, fui evangélica algum período da minha vida. E na Bíblia diz que para gente se livrar do peso do pecado é necessário falar, é necessário colocar para fora, é necessário a confissão, né? Então eu decidi contar a minha vida, toda a minha vida, porque eu sei que a gente está aqui nesse mundo de passagem. Ninguém veio para virar semente. E eu sei que tudo que eu passei na minha vida, outras pessoas, outras mulheres, outras crianças estão passando ou já passaram. E eu quero dar voz a essas pessoas. É um processo muito difícil, eu não vou enganar vocês, é um processo muito duro. Já começa desde a discriminação, né, quando você resolve contar, quando você chora, quando você diz, quando você sente dor, demonstra dor pelo que você passou, as pessoas dizem: "Ah, não é para tanto, você tem que aprender a se livrar dessa dor, você tem que entender isso e blá, 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 blá", até que passe com essa pessoa. E eu como vítima, porque por muito que as pessoas falem: "Ah, Lidiane, você não pode se vitimizar", sim, foi o vítima. Se você agora sofre um assalto, você é vítima, sim. Então eu não posso te dizer: "Ah, não se vitimize, porque um ladrão levou um celular", isso é material, isso você trabalha e consegue. Mas independente, se você der uma queixa, você fizer uma denúncia, lá no seu boletim de ocorrência estará escrito vítima. Eu já te dei queixa, né, eu denunciei meus abusos e tal, e no boletim estava escrito vítima de abusos sexuais. Ou seja, que você goste ou que você não goste, eu sou vítima de abuso sexual. Porém, eu não me vitimizo, certo? Não estou aí chorando pelos cantos, ah, porque eu fui abusada, ah, porque a sociedade não me permite, não me dá essa oportunidade, porque eu sofri esse abuso, não. Eu não levo isso para minha vida. Porém, eu sei que muitas coisas na minha vida, que eu passo até hoje, muitos comportamentos são causados pelo que eu sofri na minha infância e adolescência. E isso eu não posso negar. Então, por muitos anos eu levei essa culpa no meu coração, porque eu pensava que, na verdade, a culpada tinha sido eu. E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse dito isso? E se? E se? E se? Até que eu comecei a estudar psicologia. E aí você entende que o problema não é você. O problema não é quem foi abusado. O problema é quem abusou. Quem eu entendi que o sistema público, ao invés de levar a criança ou o adolescente para fazer sessões de psicologia, eles deveriam dar o curso da psicologia, para que a pessoa pudesse entender que o problema não está nela, e sim nos abusadores,
nas pessoas que foram coniventes a isso, né, porque às vezes são as mães, as tias, os pais, ou seja, a família, né, amigos que foram coniventes a isso. E hoje eu vou falar como eu descobri e como eu dei o meu primeiro passo e como esse primeiro passo mudou a minha vida. E como eu entendi que eu estava sendo abusada sexualmente pelo meu padrasto. Eu, quando tinha 10 anos, conheci uma menina. Ela foi morar na frente da minha casa, da casa que eu vivia com o meu padrasto e com a minha genitora, né. Então, essa menina, ela veio com um filho. Mas assim, eu tinha 10 anos na época. Mas assim, eu sempre fui super curiosa, sempre fui de perguntar muitas coisas, tal. E eu perguntei, né, pra ela: "Ai, o pai do bebê", porque o pai do bebê, ou seja, o bebê tinha os olhos azuis, tal, e ela tinha os olhos, castanhos, ela era morena, o bebê já era mais pra loirinho e tal, e a gente tinha uma amizade. Essa menina tinha 16 anos e eu tinha 10. Então, ela me contou, né, assim, como que passou e tal, e o filho, na verdade, era do padrasto dela. Sim, do pai das irmãs dela. Eu não sei a história a fundo, o que fizeram, se eu não me engano, a mãe denunciou ele, assim, eu não lembro, né, o que aconteceu com ele. Eu só lembro que essa família foi morar na frente da nossa casa e que eu tive contato, né, tinha uma boa relação com ela também com a nossa família, ou seja, com a nossa família não, com as pessoas em que eu vivia na casa, porque eu não posso considerar isso família. Eh, então eu comentei com ela. Eu disse pra ela: "Vou inventar um nome fictício pra não citar o nome de ninguém. Vamos colocar Margarida". Eu disse: "Margarida, eh, passa algumas coisas na minha casa e que eu não gosto". E ela me perguntou o quê. Então eu comentei com ela que durante a noite, quando a minha genitora ia trabalhar, o meu padrasto, ele me tocava. E que eu não sabia o que que ele estava fazendo. Gente, cuidado com seus filhos, porque hoje estamos num processo mais evoluído, ou seja, as pessoas estão mais evoluídas pelo tema de celular, de tudo isso, mas as crianças, elas não deixam de ser inocentes. Se você tem filhos, ensine os seus filhos, porque eu, quando tiver um filho, e se eu tiver um filho, eu vou ensinar o meu filho: isso aqui é um pênis, isso aqui é uma vagina. Não vou dizer isso aqui é um pipi, isso aqui é um popô, não. Isso aqui é um pênis, isso aqui é uma vagina. Disso aqui sai isso, disso aqui sai isso. Se por um acaso alguém fizer isso com você, não é correto, não é normal. E se te pede silêncio, não é normal. Me entende? E o que acontece, esse homem, né, o meu padrasto, então eu lhe comentei que ele, durante a noite, colocava suas partes íntimas, dentro das minhas pernas, próximo à minha vagina, e que ele ficava fazendo o movimento por muito e muito e muito tempo. E que depois eu fazia xixi e aí eu ia para o banheiro, eu trocava roupa, eu nunca tive essa educação de dobra sua roupinha, aqui você tem seu guarda-roupa, aqui você tem seu quarto, você tem que arrumar o seu quarto, então era tudo super deixado. Então eu ia para o banheiro, tirava a roupa, deixava lá no canto do banheiro, já colocava outra roupa e voltava a dormir. E isso por longos anos da minha vida. Posso dizer que desde os 4 anos ou antes. Esse homem fez isso comigo até o final dos meus 10 anos. Foi quando eu tive conhecimento do que ele estava fazendo, não era correto. Então, essa minha amiga, ela me incentivou a contar para minha genitora, porque ela me disse: "Se você não contar agora, ele vai te engravidar como o meu padrasto fez comigo". E eu pensei: "Claro, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que contar para ela e ela vai me ajudar", porque era horrível.
Era uma sensação horrível. Bem que eu não sabia muito bem o que era que estava acontecendo, porém, eu sabia que eu não gostava dessa sensação. E eu várias vezes dizia: "Para, para, eu não gosto, me deixa dormir", e nada. E era sempre, ficávamos com ele quando a minha genitora ia trabalhar ou quando ia no supermercado. E ele sempre falava com a gente, comigo e com meus irmãos: "Ah, não, vamos todo mundo deitar aqui, vamos, deita todo mundo". E aí ele era super ditador. Se ele dissesse: "Deita", a de nós outros, da gente, que dissesse: "Não, tá louco". A gente deitava, aí se cobria, dá igual que fosse de manhã, de tarde, meio-dia, com o sol quente, de noite, na chuva, dá igual, a gente tinha que deitar. E apagar tudo e ficar tudo no escuro. E era quando acontecia essas coisas. Comigo, claro. E por muitos e muitos anos. Até que eu resolvi contar. Porém, eu observava muito minha genitora. E ela defendia com unhas e dentes. Era Deus na terra, ou Deus embaixo da terra, e esse homem no céu para ela. Ah, Lidiane, mas é porque então ela tinha uma boa relação com ele e ela não queria deixar a família e tal. Não. Ele também a maltratava muito, muitíssimo. Eu sinto. Às vezes mesclo as palavras, mas vocês me entendem. Ele maltratava ela demais, demais. E eu não sei como ela, por muitos anos, conseguiu viver com essa pessoa, né? E aí, um dia, eu já estava super cansada de ser maltratada, porque não era somente os abusos sexuais, também era me maltratava porque eu era filha de outro homem, as coisas para mim sempre eram como privadas, ou seja, eu não podia tomar Danone, somente os meus irmãos. Se comprasse alguma coisa de um bolo, eu não podia, só os meus irmãos. Quando uma tia deles levavam como um biscoito, essas coisas, as coisinhas boas e que meus irmãos gostavam, era separadas. Aí a mim ficava o que tivesse, eu comia às vezes não, como um biscoito, como com muita gordura, sabe, o recheio horrível, eu não comia. E às vezes eu comia o que sobrava e o que eu gostava. Então, assim, foram muitos maltratos, sabe. "Ah, comprei, vamos dizer, um DVD", porque já passou isso. E quando chegou com o DVD em casa, fomos correndo. "Ai, Deus meu", porque eu chamava essa pessoa de pai, né. Eu: "Ai, meu pai, um DVD e tal". Logo quando lançou os DVDs e ele dizia: "Não toque. Você quer um DVD? Vá pedir ao seu pai. Aqui é o dos meus filhos". E eu ter que ir para o canto chorar. Muitas vezes já arrumei minhas roupas dentro de uma sacola e pensei: "Vou embora daqui". Só que aí eu pensava: "Hombre, para onde eu vou?". Porque toda a minha família era como um cu por dentro do outro, sabe. Não tinha ninguém que tivesse, assim, ovo, que tivesse essa não sei como seria, aqui na Espanha seria cojones, pero não sei como seria em Brasil. Ou seja, essa atitude de dizer não e não e comprar briga para defender uma pessoa que realmente tem razão, não. Se há um interesse por trás, ninguém faz nada, ninguém se move. E por muitos anos eu vivi dessa maneira, né. E principalmente, meu padrasto era uma pessoa que era horrível até hoje, é um ser humano podre, mas conseguia muitos trabalhos, trabalhos bons que ganhava muito dinheiro, era uma pessoa que trabalhava com construção, até hoje trabalha. Então, se é para comprar, as pessoas iam aí, fazer um serviço grátis ou trazia algum material de onde ele trabalhava, então as pessoas se deixavam comprar por isso. Pois, quem não tivesse de acordo, pois tinha que aguentar, então nesse caso era eu. Até que eu tomei conhecimento de que eu não ia parar de sofrer, até que eu tivesse e tomasse uma atitude. Então eu resolvi colocar veneno dentro da comida dessa criatura. E eu fiquei esperando, né, que ele morresse. Eu tinha meus 10 anos. Eu falei: "Ele vai morrer". Até que minha genitora descobriu que eu tinha feito isso. Só não arrancou meu couro, porque no chinelo, no cinto, não arranca couro, né. Mas, assim, me bateu muito e isso, né, eu hoje, de uma certa maneira, eu entendo, né, porque eu estava tentando tirar a vida de uma pessoa, independente de qual era a minha razão, a minha qual motivo, né, qual era o motivo, mas, eu vi que, foi demais, sabe, a proteção dela pra ele. E eu entendi que
Não adiantava eu falar pra ela, que ela não ia me ouvir. Então eu guardei esse segredo por alguns meses. Eu já tinha 11 anos quando fizeram uma festa na casa de uma tia, né? Da irmã da minha genitora, do irmão da minha genitora, né? Fizeram uma festa porque estavam batendo a laje, ou seja, estavam fazendo a construção da casa. E aí, assim, no Brasil vocês sabem, né? Que aí faz esse feijão e chama todo mundo, as pessoas para ajudar. E fomos, a família, né? Na casa, o pessoal da casa que eu vivia, nós fomos. E eu resolvi contar, porque eu queria escrever no caderno. Esse foi o motivo pelo qual eu contei nesse dia e nesse momento. Eu era tempo de colégio e eu tinha meu caderno. E aí eu estava escrevendo no caderno. E ele falou pra mim, né? Não escreva nesse caderno, porque esse caderno é novo e você vai começar o colégio. Eu falei, não, mas eu tô escrevendo nas matérias. Não sei se vocês lembram quando a gente ia estudar, que comprava os cadernos novos. Sempre eu mesmo gostava muito de colocar as matérias, os nomes das matérias, de pegar os adesivos e coloca aqui, coloca ali e tal. Então, assim, eu sempre fui muito mimosinha com minhas coisas. E esse homem, mas todo era me puxava pela orelha e me deu uma raiva tão grande, porque eu falei, já está, chega. E eu aproveitei a oportunidade que havia uma tia, né? Essa tia, ela me criou, foi a tia que eu comentei no primeiro vídeo. Ela me criou desde quando eu era pequenininha, ou seja, de meses até meus 3 anos. E eu falei assim: eu vou contar. E eu resolvi contar. E aí foi quando o inferno começou na minha vida. É, muita gente não acreditou, a própria não acreditou, ela disse que eu estava mentindo. E eu jurava, te juro, minha mãe, te juro, manhã, te juro que é verdade, ele fez isso, ele fazia isso. Mas ela disse que era mentira. Você está mentindo, porque você está fazendo isso. E, como eu disse pra vocês, aí o inferno começou na minha vida. Vou contar o que aconteceu em outro vídeo para que o vídeo não fique tão largo, tá certo? Então, assim, eu vou contar os passos, o que foi que eu fiz, o que eu não fiz e como que eu me senti, ok? Eu espero que os meus vídeos de verdade não machuque pessoas. Isso seria impossível, porque eu estou falando de um tema tão complicado, tão difícil de lidar, tão difícil de engolir. E eu sei que os meus vídeos podem causar muitos problemas para muitas pessoas. Porém, eu penso que isso é um fato da minha vida, certo? Eu não tô ouvindo contar algo da vida de alguém que alguém me contou como uma fofoca e nada disso. Eu estou contando um fato da minha vida. Então, assim, eu acho, e eu aprendi desde pequena, que toda ação tem uma reação e todos os seus atos terão consequências. Então, será que não chegou a hora dessas pessoas pagar? Ou não chegou a hora dessas pessoas entrar em consciência do que elas fizeram? Porque ninguém nunca ouviu da minha boca, de dentro do meu coração, realmente o que eu senti e o que eu sinto até hoje. Então, para que as pessoas possam escutar, porque toda vez que eu vou falar, sempre é aí uma interrupção. Ah, para com isso, deixa disso, deixa de drama. Ah, não foi assim. Ah, que não sei o que. Ah, porque me disseram que é. E chega que você entra em outro tema e afinal você não finaliza o que você queria dizer. E esse tema, por muitos anos, né, esse e outros, por muitos anos, me deixou muito nervosa. Eu sempre, desde pequena, né, de quando eu nasci até meus 11 anos, eu sempre fui muito tranquila, muito calma, muito. As pessoas em que eu vivia nas casas podem dizer isso, são testemunhas, meus vizinhos, todos. Eu era uma princesinha, certo? Até que eu entendi e aprendi a realidade da vida. Então, assim, tudo mudou e eu tinha que ter essa maneira de ser para me defender, ou era o que eu entendia. Eu tenho que ser muito grossa, muito ignorante para impor respeito a mim, ou seja, para que essas pessoas me respeitem. E, e isso. Então, assim, eu vou contar.
no próximo vídeo pra vocês, certo? Assim, o que passou na minha vida, porque eu tinha que voltar pra casa deles, não? Então, assim, eu vou contar pra vocês tudo e eu vou tentar gravar todos os vídeos que eu puder hoje, porque vou aproveitar essa emoção que eu tô sentindo agora pra poder transmitir pra vocês. Um beijinho e espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas. Se você está sendo abusada dentro da sua casa, você não é culpado ou culpada. Se as pessoas que você está são coniventes a isso, eu te indico, fuja. Fuja. Há um mundo muito grande. Muito grande. E eu tenho um desejo no meu coração de que um dia, estou trabalhando duro para isso, para que um dia eu possa ter uma casa, em vários sentidos, para poder acolher vocês. Porque eu sei como é duro, eu sei como dói, e eu sei como as pessoas que passaram por isso não podem chorar, não podem dizer que dói, não pode sentir nada, porque as pessoas acreditam que é vitimismo. E realmente vocês são vítima, nós somos vítimas. E as pessoas que fazem isso, elas têm que pagar. Então lutarei até o meu último dia de vida para que todas essas pessoas paguem. E vocês vão pagar, hein? Que seja aqui ou que seja no inferno, mas vocês vão pagar.